6. Mordi meu lábio com força quando olhei o rosto relaxado de Jet com o canto dos olhos. Nós não transamos às margens do lago do terreno da Lucazone. Por alguma razão, ele apenas ajustou minha calcinha de volta no lugar e sentou-se, afastando-se um pouco de mim, como se para me dar privacidade o suficiente para recuperar a compostura. Minhas mãos se ergueram para suas costas fortes, massageando os músculos, com a esperança de que estivesse sinalizando o quanto eu queria ir até o fim. Não, disse Jet, segurando-me com um simples pedido. Minhas mãos se afastaram e, de alguma forma, suas palavras me queimaram mais do que fogo. Nenhum homem com quem fiz isso havia se comportado assim. Se eles fossem em frente, exigiriam que eu retribuísse o favor. Por que não Jet? Por que ele não queria terminar o que começamos ali mesmo? Eu não conseguia deter a súbita constatação de me sentir inadequada, duvidando de mim mesma. E se eu tivesse feito algo de errado? Talvez tenha sido a maneira como reagi ao seu toque que afastou a ideia de ele querer transar comigo ali. Mesmo que não quisesse, meu sexo continuava se contraindo com a visão dele. Isso não era natural e, com certeza, não era algo que eu tivesse experimentado antes. Esse desejo sombrio, sensual, que me enchia de tremores, tinha de parar. Eu não conseguiria mais lidar com essas ondas de prazer que sentia ao ficar perto dele sem tocá-lo. Era insuportável. A atração era palpável e, ainda assim, eu me sentia confiante o suficiente para agir sobre ela. Eu estava nessa zona em que as coisas não apenas um borrão nas sombras, onde nada fazia sentido. Jet não disse uma palavra enquanto eu recolhi minhas roupas e me vesti, seguindo-o pelo caminho de volta para seu carro estacionado. Nós ficamos em silêncio enquanto ele me ajudou a entrar do lado do passageiro. Sentou-se no banco do motorista, pôs o carro em marcha e guiou de volta para casa. De volta para a casa dele, para a bela casa no lago e a pretensa normalidade de uma relação de trabalho que não era normal. Ignorando a dor, eu olhava pela janela para a paisagem borrada, já sem me importar com a forma perigosa de dirigir de jet. Parecia que passara uma eternidade antes de finalmente chegarmos. No momento em que os pneus do carro guincharam ao frear, saltei do carro e só parei ao alcançar a porta da frente, de costas para Jet, enquanto esperava que ele me alcançasse. Ele abriu a porta e me deixou entrar primeiro. Em seguida, fechou atrás de nós. Evitando o olhar dele, eu hesitei, sem saber o que dizer. No final, tudo que consegui emitir foi um fraco obrigada. Suas sobrancelhas subiram e um brilho de irritação apareceu em seus olhos. Pelo quê? Pelo passeio? Pela minha altamente apreciada companhia? Um nervo se contraiu em sua fonte. Ele estava com raiva e eu não tinha ideia do quê. Minha boca ficou fechada. O que diabos havia de errado com ele? Como ele poderia mudar assim, de um cara sensual e apaixonado, para um sujeito frio e calculista em um piscar de olhos? Ou você está agradecendo por eu ter lhe dado uns amassos. Ele avançou perigosamente para mais perto. Seus dedos agarraram meu queixo e forçaram meu rosto para cima. Sua altura me intimidava. Olhando para o corpo que se assomava sobre mim e com olhos em chamas, eu me senti pequena e impotente contra sua massa. Só ele sabia o que se passava dentro de sua mente e com certeza não fazia nenhuma tentativa de compartilhá-lo comigo. Obrigada pelo quê, Brooke? Seu braço se enrolou em volta da minha cintura e me virou, me empurrando contra a parede. Sua coxa separando minhas pernas no processo. As mãos dele se moveram até a frente da minha camisa, enquanto os dentes ralavam minha orelha. O contrato. Eu queria retribuir, sussurrei.
Você não me deixa. Não sei por que isso era tão complicado assim, mas era. Por algum motivo. Ele tinha me feito sentir um intenso prazer que eu nunca havia sentido antes e queria ver se seria capaz de fazê-lo sentir-se da mesma maneira. Eu queria ser tão especial para ele como ele era para mim. Eu queria que ele se rendesse a mim, se rendesse àquilo que eu poderia lhe dar. E onde isso vai levá-la, Stuart? Provavelmente a lugar nenhum. Ah, o contrato. Você acha que é sobre dar e receber em igual medida? Ele suspirou com impaciência. Sua respiração quente no meu pescoço me fez estremecer. Eu jogo por minhas próprias regras, Brooke. Como se costuma dizer, às vezes, tudo tem a ver com você e outras tudo tem a ver comigo. Assenti com a cabeça devagar, perguntando-me para onde ele estava indo com isso. Seu polegar esfregou minha bochecha um momento antes de ele se afastar de mim. Vá tomar um banho e me encontre no meu escritório. Eu preciso de você para preparar alguns papéis para mim. Mas que diabos! Ele estava fazendo jogos mentais comigo, ou, de alguma forma, eu poderia explicar sua constante alteração de comportamento. Comecei a resfolegar quando passei por ele e subi as escadas, ansiosa para escapar desse homem, mesmo que por apenas breves momentos. O chuveiro clareou minha cabeça um pouco. Infelizmente, não ajudou a desfazer minha confusão sobre Jet. Eu ficava dizendo a mim mesma que eu só o conhecera havia alguns dias, o que não devia ser suficiente para entender como um homem funciona. Minha mãe tinha me ensinado que os homens são complicados, mas uma vez que se capta a sua essência, não são muito diferentes de nós. Baseada no meu breve encontro com ele, implorei para que fôssemos diferentes. Mas, afinal, ele era o meu patrão, e não um cara qualquer com quem sair. Lembrei a mim mesma, por isso eu não tinha nada que entender. Tudo o que realmente importava era fazer meu trabalho direito. Achando que já tinha desperdiçado muito tempo, prendi meu cabelo comprido em um rabo de cavalo, coloquei uma roupa de baixo limpa, uma nova calça e camisa e fui até o escritório de Jet, sem saber direito o que me esperava. Eu o encontrei sentado em sua mesa, absorto em um telefonema, falando por monossílabas, com as palavras prevalentes sendo não, que merda e aham. Ele fez sinal para que eu sentasse na cadeira acolchoada em frente e se voltou para suas anotações, o senho franzido profundamente. Deus, ficar sério assim combinava com ele. Descartei as súbitas lembranças de sua boca sexy entre minhas pernas e forcei minha mente de volta à realidade. Ele não se preocupou em olhar para mim quando retornou sua conversa. Eu sentei lá por 1 ou 2 minutos, tentando de verdade não entrar em sintonia, mas a ira de Jet era tão palpável que tornava impossível concentrar-me em qualquer outra coisa. Da próxima vez, não deixe ninguém nos enrolar. Ou eles assinam ou não. Está claro? Disse Jet, um momento antes de bater o telefone. Puxa, ele com certeza sabia como terminar uma conversa. Eu definitivamente esperava nunca tê-lo do outro lado da linha. Tudo bem? Perguntei hesitante. Outro negócio fudido, Jet respondeu, massageando as têmporas. Eu juro, às vezes fico pensando que eu tenho de fazer tudo sozinho se quiser manter esta empresa. É difícil encontrar pessoas de confiança. Olhando para cima, ele sorriu, e eu sabia que ele estava prestes a mudar de assunto, como se ele já tivesse falado demais. Preciso que você revise minha correspondência e cancele todas as reuniões dessa semana, disse Jet. E depois, limpe minha agenda. Claro, franzi a testa. Não sabia que não deveria fazer perguntas. Ótimo. Ele
empurrou um arquivo espesso pela mesa. Imagino que já esteja familiarizada com o tema Lucasone agora. O calor revelador correu por meu corpo. Ah, eu já estava familiarizada com a propriedade Lucasone. Tudo bem, mas não da maneira como pensaria de início. Os lábios dele se curvaram em um sorriso de fazer cair a calcinha. Foi o que eu pensei. Enfim, quero que você tome conta disso. Analise cada observação, cada nota, encontre uma brecha e nos consiga essa propriedade. Mas, eu engasguei, aquilo era um negócio multimilionário. Jet empurrou a cadeira para trás e caminhou ao redor da mesa, parando na minha frente. Ele se agachou para que eu pudesse sentir sua respiração quente na minha pele. James disse que você era melhor. Será que ele estava mentindo? Deus, ele era lindo. Seus olhos, seu rosto, seus lábios. Eu me inclinei para trás, como se aquela pouca distância pudesse me proteger de seu magnetismo e balancei a cabeça. Não, mas isso é enorme e eu... Não tenho experiência. Era minha vontade de acrescentar, quando Jet me cortou. Eu acredito em você, disse ele. Não me decepcione. Jet Mayfield era poderoso e acreditava em minhas habilidades. Por um momento, só fiquei olhando para ele, incapaz de pronunciar a palavra que eu queria desesperadamente comunicar. Obrigada. O ar ficou carregado entre nós. Meu olhar baixou para os lábios abertos, tão perto dos meus, e a umidade se acumulou entre minhas pernas, molhando todo o tecido da minha calcinha. Limpando a garganta, Jet se levantou e voltou ao seu lugar, mas não rápido o suficiente para esconder a própria respiração entrecortada e a luxúria em seus olhos. Ele não era tão pouco afetado quanto fingia ser. Um sentimento de orgulho e vitória se prendeu ao meu coração. Cruzei os braços sobre o peito, contente. O almoço deve estar esperando por você na cozinha, disse ele friamente, evitando meu olhar. Eu estarei em Malpensa pelo resto do dia. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse me deter. Seu olhar erguido da mesa, as sobrancelhas levantadas. Encontro com um cliente. Não há nada marcado na sua agenda. Ele se recostou na cadeira e me olhou por alguns segundos. Nem tudo está marcado na minha agenda, Brooke. Como o nosso pequeno passeio dessa manhã. Você acha que o caseiro dos Lucasone teve uma visão agradável? Um sorriso diabólico iluminou seu rosto, levando-me para mais um frenesi de vergonha. O quê? Você disse que... Tropecei em minhas palavras, incapaz de terminar a frase. Não, eu disse que ninguém estava vivendo lá, literalmente, nas margens. Não disse que não tinha ninguém vivendo dentro da casa. Seu sorriso se ampliou. Meu rosto ruborizou, com outra onda de pura mortificação. Droga! A bola estava em campo outra vez. Eu tinha acabado de perder outra batalha. Você acha que alguém nos viu? Sussurrei. Ele deu de ombros. Isso importa? Claro que sim, porque eu não era o tipo de mulher que faz sexo em um lugar público, onde todo mundo poderia ficar olhando com assombro para mim. Relaxe, Brooke, disse Jet suavemente. A casa está vazia. Seu dedo roçou meu rosto em chamas. Mas você gostou do perigo de ser apanhada, não é? Eu assenti com a cabeça, apesar de não ter sido apenas o risco de ser pega que fez meu sangue ferver. Isso é bom, porque há muitas outras coisas que pretendo fazer com você. Sussurrou naquela voz sexy e profunda e tão cheia de camadas intrigantes. Eu ofeguei. Ah, definitivamente mal podia esperar. O telefone tocou, interrompendo nosso momento. Jet gemeu e virou-se para verificar o identificador de chamadas. Que merda!
Afastando-se de mim, ele pegou o telefone e apertou sua mão contra o microfone. Seus olhos escuros estavam postos em mim, não deixando dúvidas de que suas palavras foram feitas apenas para meus ouvidos. Eu quero muito você, mas infelizmente o trabalho está me chamando. Sua boca se moveu para a minha em um beijo rápido, mas então ele voltou para seu estado profissional e eficiente. Mayfield disse ao telefone. Sua voz era dura e determinada, mostrando nada daquela paixão que eu podia com certeza sentir ainda, correndo por minhas veias. Endireitando as costas, reuni todo o meu equilíbrio e me forcei a andar para fora do cômodo devagar, prestando atenção a cada passo, para que não tropeçasse em meus próprios pés. Capítulo 17. Como Jet havia anunciado, o almoço estava me esperando na cozinha. Eu levantei a tampa do prato e inalei o aroma de uma massa italiana e carne que eu nunca tinha experimentado antes. Cheirava deliciosamente a ervas e tomates frescos. Meu estômago roncou em resposta, lembrando-me que já era bem depois da hora do almoço e eu não tinha comido nada desde a noite anterior. Com um arquivo Lucasone ainda agarrado a meu peito, peguei meu prato e sentei-me à mesa, de mogno com vista para o lago. Daqui de cima, eu tinha uma vista completa sobre todo o lado leste. Ao contrário do dia em que chegamos, o lago parecia ter atraído visitantes. Não dava para ver tão longe, até a margem do outro lado, mas era possível distinguir os mastros coloridos de 2 barcos particulares passeando pelas águas. De acordo com Jet, a maior parte do lago era da propriedade privada, o que me levou a acreditar que os proprietários tinham decidido curtir uma viagem rápida de primavera. Engolindo uma colherada daquela deliciosa massa, fiquei imaginando como deveria ser a vida dessas pessoas ricas, que não se preocupam em como pagar as contas ou com a comida que poderiam comprar para colocar na mesa. Mesmo quando minha mãe perdeu o pai e teve de se virar para pagar as despesas, aceitando o salário mínimo para abastecer as prateleiras de um supermercado, nunca me senti como se não tivesse nada. Mas estar aqui com Jet, em uma vila no campo que provavelmente custava mais do que eu poderia acumular em toda a vida, me fez pensar que não pertencia a esse lugar. Eu trabalhava para ele, mas não fazia parte do seu mundo, e não nutria nenhuma falsa esperança de que faria parte um dia. Você não o quer, Stuart, portanto, exclua esses e se de seu organismo. Agora mesmo, droga. Resmungando, abri o arquivo Lucasone. Para minha surpresa, não era o mesmo que Jet tinha deixado na minha mesa esta manhã. Eu terminei meu almoço com rapidez, de modo que pudesse me ocupar com aquela estranha ética de trabalho de Mayfield. Quando me recostei de volta em minha cadeira, não pude deixar de admirar sua dedicação. Jet Mayfield sabia o que queria, e ele não tinha medo de tomá-lo, não importando quão sujo tivesse que jogar. O detetive particular tinha acompanhado a família Lucasone durante 10 anos, peneirado árvores genealógicas, tragédias, contas bancárias secretas e os visitantes com motivos ocultos. Como se viu ao longo de gerações, os homens Lucasone tinham se divertido, obtendo seu prazer onde quer e com quem pudesse consegui-lo. Alessandro Lucasone não foi diferente, mas ele jogava no outro time. Ele se casou com sua esposa rica porque precisava de seu dinheiro, o que explicava porque ele nunca fora pai de um herdeiro. Em algum momento, um de seus amantes se mudou para a casa e eles começaram a exibir seu romance, até que sua esposa decidiu colocar um fim a isso, ameaçando se divorciar. Eu me perguntava por que ela nunca concretizara sua ameaça. Qualquer mulher teria feito isso, mas ainda assim,
Henrietta Lucasone ficou com Alessandro até que exalou seu último suspiro, com seu corpo destruído por uma doença misteriosa que contraiu enquanto passava férias na Índia. Talvez tenha sido sua educação católica que a fizera dar mais valor aos seus votos do que à sua liberdade, ou à vida com alguém que realmente a amasse. Ou talvez Alessandro mantivesse um punho de ferro sobre ela, obrigando-a à obediência. Ele era conhecido por seu charme e sua aparência, e dizia-se que poderia até mesmo persuadir uma cobra a segurar seu veneno. Obviamente não acreditei em uma palavra do que diziam. As histórias remontavam à sua juventude, quando os efeitos da Segunda Guerra Mundial tinham feito com que as pessoas ficassem pobres e confiassem na alta sociedade, que oferecia uma refeição diária gratuita e dava aos seus filhos roupas para vestir. Talvez por isso Henrietta compreendesse o porquê de Alessandro Lucasone ter escapado depois de cometer assassinato. De acordo com o arquivo de Jet, era o primeiro domingo de dezembro de 1953. Henrietta Lucasone acabara de voltar de mais uma maratona de compras, de que ela tanto gostava, só para encontrar seu marido na cama com outro homem. Apesar disso já ter acontecido antes, desta vez o amante ao lado de Alessandro estava morto. Seu torso havia sido aberto da garganta até o fim do abdômen. De acordo com o diário que ela mantinha, Henrietta nunca chamou a polícia e o corpo foi mais tarde encontrado enterrado na floresta, nu, o torso rasgado. Ninguém fez perguntas, ninguém apontou dedos. Quando o corpo foi encontrado, Alessandro tinha dado dinheiro para a caridade e vinha sendo elogiado por sua generosidade. O homem foi identificado como um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, alcoólatra e preso à necessidade desesperada de dinheiro para financiar a própria bebida. O detetive particular de Mayfield só tropeçou no segredo de Lucasone quando, depois de ser proibido de visitar a casa de Lucasone, deparou-se com o diário de Henrietta na capela, na parte de trás dos jardins, escondido debaixo da almofada de joelhos, de frente para o altar. Embora o diário nunca tivesse sido enviado à polícia, o fato de que um corpo fora encontrado no interior da casa seria prova suficiente de que alguém na casa dos Lucasone era um assassino. E, no entanto, a boa reputação e a riqueza da família protegeram quem cometeu esse crime. Em sua correspondência com um detetive, Mayfield alegava que o homem era velho e doente e que, se ele era de fato o assassino, qualquer justiça iria alcançá-lo apenas após sua morte. Eu me perguntava por que Jet não tinha apenas entregado o diário para as autoridades locais. Se Alessandro fosse considerado culpado, o governo italiano iria leiloar o imóvel e vendê-lo para quem desse o lance mais alto, e eu duvidava que alguém faria uma oferta superior a 20 milhões. Teria sido tão fácil, e, no entanto, Jet parecia querer tomar o caminho mais difícil, por razões insondáveis para mim. Fechando o arquivo, coloquei meu prato vazio na máquina de lavar e me dirigi ao andar de cima, para a privacidade do meu escritório. Sem Jet, a casa parecia estranhamente silenciosa. Enquanto ligava meu notebook, eu me via entrando devagar em modo de trabalho. Passei pelo arquivo, da primeira capa até a última capa 2 vezes, sem encontrar nada que pudesse ajudar. Os registros fiscais estavam bem, a propriedade tinha problemas financeiros, mas eles não eram graves o suficiente para empurrar Lucasone para a venda. Eu não tinha ideia do que procurar e estava prestes a fechar o arquivo quando o pequeno número impresso na parte inferior de cada página chamou minha atenção. A última página era 147, de um arquivo de 148, ou seja, uma página está faltando. Se tivesse sido arquivada em outra pasta?
Eu não conseguia me lembrar de tê-la visto, mas procurei no arquivo por 2 vezes, depois no escritório e por fim na cozinha, sem muito sucesso. No final, decidi perguntar a Jet sobre isso e comecei as minhas tarefas administrativas. No momento em que terminei de responder às suas mensagens de negócios mais importantes e de remarcar cada uma de suas reuniões, como havia sido requisitado por ele, já estávamos no início da noite, e o som do cascalho sendo triturado sob os pneus de um carro anunciou que o dia já tinha terminado. A reunião de negócios de Jet não tinha ido bem. Eu poderia dizer isso pela forma como ele bateu a porta da frente, enviando um terremoto que reverberou pelo chão e pelas paredes. Não tinha ideia do que fazer com a minha informação. Então fiquei colada no lugar onde estava, a centímetros de distância das roupas penduradas no meu armário, perguntando-me o que vestir agora à noite. Até então, tinha sido um terninho após o outro, entremeando com as calças jeans ocasionais à noite. Mas hoje sentia a necessidade de uma mudança. Talvez algo mais arriscado, como um vestido. Algo para seduzir o homem que não tinha me tocado desde a nossa excursão para as margens do lago. Por quê? Porque eu queria acabar logo com essa coisa inacabada. Paciência nunca fora minha virtude. Eu não gostava disso, desse jogo de espera, de passar várias horas por dia em sua presença, com seus olhos sensuais em mim. Toda vez que ele olhava para mim, era como se o seu olhar ardente estivesse me despindo ao emitir deliciosas ondas de prazer até a parte inferior do meu corpo. Não conseguia pensar em outra coisa que não fosse seus lábios na minha pele, provocando, chupando, me deixando louca. Eu queria sentir essa cascata eletrizante de emoções de novo, mas também tinha a intenção de retribuir seus esforços. O evidente formigamento de excitação percorreu minha barriga, descendo para o puxão sensual logo abaixo do meu abdômen. Mas agora não era o momento. Empurrando o jet para o fundo de minha mente, eu me vesti com uma saia lápis que descia até logo abaixo do joelho e uma blusa de cashmere macio com um decote em V. Mantive a maquiagem discreta, um pouco de rímel, blush e um toque de batom, e afrouxei o meu rabo de cavalo. Meu cabelo desceu pelos ombros em inúmeros cachos macios. Satisfeita, eu me inspecionei no espelho. Não está mal, Stuart. Tudo bem, admito que nem chegava perto de uma modelo, mas tinha algumas coisas a meu favor, como meus luminosos olhos castanhos, meus quadris redondos e minha cintura fina. Além disso, Jet não fez segredo sobre me desejar. Por isso, pela primeira vez, não fiquei incomodada pelo fato de minhas pernas não serem muito longas e meus seios serem pequenos e me obrigarem a usar sutiãs acolchoados. Mordendo o lábio nervosamente, dei mais uma olhada na imagem do espelho e me aventurei em busca de meu chefe. Encontrei Jet na sala, em pé, perto da porta da varanda aberta, com seu celular pressionado contra a orelha, e o vento da noite despenteando seu cabelo. Suas costas estavam viradas para mim. Então, tive alguns poucos minutos para avaliar esse homem, antes que percebesse minha presença. Ele estava vestido com uma calça jeans que apertava suas coxas fortes e uma camiseta preta que acentuava seus bíceps. A umidade em seu cabelo brilhava sob a luz do lustre, me fazendo querer correr meus dedos por ele para comprovar que eram tão suave e delicioso quanto parecia. Ele parecia tão gostoso que eu poderia ter morrido agora e ido direto para o céu. Eu gemia contra a necessidade súbita que se acumulava entre minhas pernas. Sério isso? Ele não precisa nem dizer uma palavra, e eu já estava pronta para implorar que ele me possuísse. Eu não poderia ser mais óbvia. Fácil de levar para a cama. Bati com delicadeza na porta já aberta e entrei na sala de estar, meus olhos fixos em Jet. E então ele se virou
e um sorriso de fazer tirar a calcinha curvou seus lábios para cima. Meu olhar foi magneticamente atraído para ele, e todo o resto foi sugado para fora de minha visão. Ele era tão gostoso que não parecia de verdade. Ele era um deus do sexo. Minha respiração se prendeu na minha garganta pela enésima vez, desde que o conhecera. E aí? Seu dia foi bom? Perguntou ele, em voz baixa e gutural, sexy como um inferno. Engoli em seco, esquecendo minha voz. Ele caminhou em minha direção e se inclinou para colocar um beijo suave na minha bochecha, enquanto sua mão se mudou para a parte inferior das minhas costas, mal tocando o tecido macio de minha camisa. Perto demais para ser confortável e eletrizante demais. Eu não conseguia respirar. Ele estava tão confiante que me assustava. Sorrindo bravamente, eu dei 2 passos para trás, forçando-me a não correr para a saída mais próxima. Foi tudo bem. E o seu? Minha voz quase não encontrou o caminho para fora de minha garganta. Está ficando melhor agora que estou aqui com você. Os olhos de Jet desceram para os meus, deixando minhas entranhas em convulsão. Seu polegar roçou meu lábio e uma carranca cruzou suas feições, como se ele não soubesse se decidir se iria me beijar ou não. Eu queria tornar essa decisão mais fácil para ele. Assim, pressionei delicadamente minha boca contra o polegar, enquanto seus olhos permaneceram conectados com os dele. Sua respiração ficou mais rasa quando comecei a chupar seu dedo, puxando-o para dentro e para fora. Você está brincando com fogo, Brooke, disse Jet, com a voz rouca. Eu não quero que você venha se queimar. Você prometeu fogo. Eu não me importo com um pouco de dor, sussurrei contra sua mão. Esse foi o convite mais óbvio que eu me lembro de ter feito a um homem. Meu coração começou a bater com violência contra meu peito, me lembrando de um pássaro frágil na busca desesperada por uma saída da gaiola. E de alguma forma eu era o pássaro, e minha vida era uma gaiola, embora eu nunca tivesse deixado o Jet ou qualquer outro homem entrar. Percebi que eu poderia me aventurar com segurança do lado de fora para uma mudança, na esperança de que pudesse esquecer meu passado, se eu ser outra pessoa por um tempo. Olhamos um para o outro por alguns momentos, durante os quais mal respirei, e então o celular dele tocou, empurrando-o para fora do nosso momento. Ai, algum infeliz tinha de ligar bem naquela hora. Jet olhou para o identificador de chamada e apertou o botão de resposta, murmurando algo como: espere um pouco. Cobrindo o fone com a mão, os lábios se esmagando em um beijo fugaz. Desculpe, eu tenho que atender. Dei de ombros. Seu olhar ficou sobre a sombra e, por um momento, eu não poderia dizer se de desejo ou de aborrecimento. Eu espero que você goste de churrasco, disse ele. E quem não gosta? Encontramo-nos na cozinha em 10 minutos? Assenti com a cabeça, mesmo que ele não pudesse ver, porque já tinha virado as costas para mim, o telefone colado à orelha. Quando entrei na cozinha, a grelha já estava no lugar e coberta por um tampo de inox. Jet o ergueu para revelar 2 porções de costelas do tamanho do Alabama. O aroma da carne e legumes grelhados fez meu estômago roncar e suavizou minha irritação. Quem sabe ele não tivesse aceitado minha oferta porque não quisesse queimar o jantar. Quem saiu perdendo foi ele, certo? Dei de ombros e me forcei a não virar os olhos como uma criança petulante. Sua reunião de negócios não foi assim tão bem, certo? Falei, pronta para levar a conversa para o terreno conhecido. Afinal, ele era meu chefe e deveríamos discutir assuntos que afetam a empresa. Jet sorriu. A troco de que você acha isso? Pela maneira como bateu a porta.
Desculpe por isso. Não se preocupe. Fiquei assistindo enquanto ele pegava 2 pratos em silêncio e passava pela porta da varanda para o quintal. Peguei a garrafa de vinho tinto, 2 taças e então o segui. O ar estava quente e perfumado, com o cheiro do bosque das flores. A mesa e as cadeiras foram dispostas virando a esquina, onde a luz da cozinha mal penetrava. Jet já havia iluminado com o que parecia uma enorme lanterna dourada que lançava um brilho suave sobre a porcelana e a toalha branca. As velas acesas arranjadas em zigue-zague tremulavam com a brisa suave e sombras que moviam na parede caiada. Toda a atmosfera era chique e descontraída, não muito romântica, mas não casual demais. De onde eu vinha, não se acendiam velas, a menos que fôssemos celebrar um aniversário, ou quando alguém tinha morrido. Depois de colocar a garrafa de vinho e as taças na mesa, ao lado de um conjunto de talheres e 2 pratos, fui me sentar na cadeira em frente a Jet. Meu olhar se desviou para olhar ao redor, menos para ele. Você está com frio? Se estiver, posso trazer uma blusa ou podemos comer lá dentro. A preocupação em sua voz me fez erguer os olhos em surpresa. Eu estou bem. Ele me olhou por um momento, como se não tivesse acreditado em mim. A chama das velas se refletia em seus olhos e os fazia brilhar como pedras preciosas. Sob aquela luz suave, sua pele tinha um brilho dourado e sua barba ficava mais pronunciada, dando-lhe um toque sombrio e ameaçador. Eu nunca tinha gostado de barba em um homem, mas achei que ficava sexy nele. Combinava com seu personagem duro, mas ao mesmo tempo suave, estranho e também familiar. Ele parecia tão gostoso que queria me enterrar em seus braços fortes. Eu ignorei o impulso de inclinar-me sobre a mesa e colocar meu rosto perto do dele para sentir a sensação áspera de sua pele. Quer vinho? Sua voz quebrou o silêncio, me empurrando para fora de meus pensamentos. Eu sorri hesitante e ele encheu a taça até a metade. Ah, nós, disse Jet, sem nunca afastar os olhos dos meus. Engoli em seco e concordei, porque alguma coisa em seu tom de voz, talvez um pequeno indício de uma promessa, acendera um fogo furioso em mim. Eu tomei um gole de vinho delicioso, depois outro, para acalmar meu coração subitamente acelerado. O que, por certo, não adiantou. Então, eu me concentrei no conteúdo de meu prato, sempre mantendo a conversa leve e casual. Será que você conseguiu encontrar alguma coisa no arquivo Lucazone? Perguntou-me Jet, entregando-me uma cesta de pão enquanto eu partia minha costela. Neguei com a cabeça e terminei de mastigar antes de responder. Não, mas há algo que eu queria lhe perguntar. Quantas vezes você e seus advogados revisaram esse arquivo? Ele deu de ombros, sinalizando que ou ele não ligava ou ele não tinha se incomodado em contar. Exatamente, murmurei sobre minha respiração. Ele me deu um olhar estranho. Eu trouxe isso para que você pudesse dar uma olhada. Pensei que conseguir um novo parecer não faria mal. Veja, eu coloquei meus talheres no prato e hesitei enquanto preparava minhas palavras com cuidado, para que ele não pensasse que eu estaria fazendo um sermão. Nós poderíamos até compartilhar uma escaldante química sexual, mas Jet ainda era meu patrão. Como acontecia com a maioria dos patrões, eles tinham a tendência de assumir um ego de grandes dimensões e uma falta de vontade de receber um não, não é possível como resposta. Consigo enxergar o potencial dessa propriedade, mas, com os impostos e tudo mais em ordem, não há nenhuma maneira pela qual possa consegui-la, a menos que o velho a venda ou você o entregue à polícia. O olhar de Jet escureceu. A segunda opção não existe. Por quê? Porque sim, ele respondeu fundo e desviou o olhar. Por quê?
Eu insisti, inclinando-me para a frente. Quem iria querer comprar uma casa de férias construída na propriedade de um assassino? Suas palavras fizeram sentido, e ainda assim... Veja, esse é outro ponto que está me incomodando. O preço da oferta é muito alto. Adicione ainda os custos de advogados, impostos, construção e decoração, e você vai acabar com um preço de venda tão grande que nenhum comprador vai querer pagar. Você ficaria surpresa ao descobrir o quanto as pessoas ricas estão dispostas a pagar por um pouco de privacidade. Ele se inclinou para trás e sorriu com petulância. Mordi a língua para não responder, porque ele era um cara rico e provavelmente sabia melhor do que eu. Ainda assim, suas palavras não conseguiram me convencer. Eu levantei minhas mãos em sinal de rendição simulada. Tudo bem, entendido. Tudo o que estou dizendo é que, se você quer essa propriedade, tem de ir à polícia. Ele balançou a cabeça com veemência. Isso não vai acontecer, Brooke. Então, descubra outra coisa. Você está me matando. Deixei escapar um suspiro exasperado e me recostei na cadeira, meus dedos tocando levemente minha taça de vinho quase vazia. O cara era tão teimoso como uma mula. Trabalhar para alguém tão determinado quanto Jet não ia ser fácil, mas eu nunca tinha recuado de um desafio. Mesmo se isso significasse trabalhar muito, sabendo que era um beco sem saída. Nesse momento, eu não tenho nenhuma ideia de onde mais procurar. A Alessandra está em seu leito de morte. Por que você não espera até que ele... Eu tinha feito a mesma pergunta apenas um dia atrás. No entanto, percebi que não tinha nada a perder, iniciando uma última tentativa de persuasão. Assim que a propriedade estiver nas mãos de instituições de caridade, você vai ser capaz de seduzi-los com uma oferta muito menor. Você poderia economizar dinheiro, o que resultaria em maior lucro para sua empresa. Isso pode levar anos. Além disso, eles podem decidir vender tudo a outra pessoa. Não há ninguém mais, retruquei. O silêncio de Jet me fez olhar para cima em dúvida. Ah? Ele permaneceu de boca fechada, mas a sombra escura nublando suas feições disse que mais que 1000 palavras. Havia. Eu não queria lhe contar. Seu tom se suavizou. Por que não? Porque eu não queria lhe envolver. Ele deu de ombros, como se isso não importasse, mas eu consegui perceber pela sua expressão sombria que aquilo que ele não estava dizendo o incomodava muito. Você não quer que eu me envolva em quê? No meu trabalho? Eu ri, embora minha vontade fosse de estrangulá-lo. Como eu vou poder fazer meu trabalho quando você está retendo informações vitais para mim? Ele não entende, Brooke. Eles são perigosos. Sua voz chegou tão baixo que por um momento não tive certeza de ter ouvido direito. Devagar, o significado de suas palavras penetrou em mim, fazendo com que um tremor involuntário corresse pela minha espinha. Eu pensei que tivesse conseguido um emprego relativamente seguro, encontrar-me com os clientes em potencial, alugar ou vender suas propriedades, descontar o cheque e pronto. Tudo bem, a Mayfield Royalties estava atuando em um nível muito maior, o que significava que eles faziam um pouco mais do que isso, mas ainda assim, eu não tinha ideia de como ou do motivo de as pessoas que eu poderia atender pudessem constituir qualquer perigo para mim. Certamente, isso não constava do meu contrato de trabalho. De que tipo de pessoas nós estamos falando? Perguntei com cuidado. Ele fez uma careta. Vamos apenas dizer que não são o tipo de que você gostaria de encontrar. E então me dei conta. De uma forma distorcida, esse homem estava tentando me proteger, deixando-me fazer o meu trabalho. É por isso que você foi para a reunião de hoje sozinho? Sua expressão permaneceu sombria e impenetrável, em branco, mas eu não precisava de sua confirmação para saber. Ah, caramba, não admira que eles me pagassem tanto. Eu,
estava basicamente enfrentando ombros com um bandido local, esfregando ombros com um bandido local ou coisa pior. Bem, mais ou menos. Jet passou os dedos pelo cabelo e fechou os olhos por alguns segundos, durante os quais permaneceu em silêncio. Uma forte tensão pairava no ar e se espelhava no rosto dele. Ele parecia estar lacerado, embora eu não tivesse ideia do motivo. Você deveria me contar tudo. Como sua funcionária, tenho o direito de saber. Ele finalmente falou. Não, Brooke. Curto e direto ao ponto, inflexível. Esse era o Jet que eu tinha vislumbrado por meio de sua correspondência comercial. Esse era o Jet que eu temia ter de conhecer um dia. As linhas duras em torno de sua boca se aprofundaram, assim como a determinação em seus olhos. Eu estava vendo um novo lado dele, mas, infelizmente, isso não diminuiu minha atração. Na verdade, minha vontade era me atirar em seus braços e deixar que ele me levasse a lugares que eu nunca havia frequentado. Em vez disso, gemi e lancei-lhe o olhar mais sujo que pude reunir. Os cantos de seus lábios se curvaram e sua carranca se suavizou. Porém, seu tom de voz permaneceu duro como aço. Você está segura comigo e eu vou mantê-la dessa maneira. Eu não vou deixar você se envolver nessa porcaria. Não ligo se você exigir, implorar, me encarar, ou seja lá o que fizer. Que seja. Era evidente que ele não tinha conhecido meu lado investigativo. Minha intuição me disse que havia mais sobre a tal propriedade do que Jet deixava transparecer. Como eu poderia encontrar uma brecha num assunto mais misterioso do que um livro de Agatha Christie? Em especial, quando a informação que ele me dera mal arranhara a superfície? Cruzei os braços sobre o peito e olhei para seu rosto bonito. Então, foi por isso que você arrancou a última página? Porque você não quer que eu veja o que está nela? Por um segundo, pensei que vi uma centelha de medo em seus olhos, e então ela desapareceu, com a mesma rapidez que surgiu, deixando apenas uma expressão vazia para trás. Maldito seja ele e sua habilidade de blefar. Eu gostaria de poder controlar meu rosto assim. Todos os outros seres humanos normais negariam com veemência a alegação, o que por si só seria a prova de que eles estavam mentindo. Menos Jet. Ele simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto ficava me olhando, sem piscar, imóvel, inabalável, sem a disposição de se colocar em qualquer posição, fosse ela para sua vantagem ou minha. Eu definitivamente poderia aprender algumas coisas com esse cara. Tudo bem, não responda. Peguei meu garfo e comecei a mexer a comida em meu prato. Vamos terminar aqui, baby, disse Jet, seu tom de voz mudando de mármore frio para veludo suave e doce como mel. Eu acho que você está pronta para uma surpresa. Que surpresa! Capítulo 18. Que surpresa Jet poderia ter para mim? Meditei sobre esta pergunta enquanto me obrigava a terminar meu jantar, apesar de ter uma centena de borboletas esvoaçantes aparentemente abrigadas em meu estômago. Ele desviou a conversa de volta para casa, a história local e os outros temas, porém eu não conseguia me forçar a prestar atenção em sua tagarelice sem esforço. Meu súbito nervosismo empurrava meus pensamentos em uma única direção. Eu não sabia o que esperar. Sendo uma planejadora em toda a minha vida profissional, não gostei nem um pouco daquela sensação. As surpresas para mim eram como abrir uma caixa de Pandora. Você nunca sabe o que está dentro até que aquilo bata em você. Terminou? Jet se levantou e começou a limpar os pratos, sem esperar minha resposta. Ah, sim. Deixe-me ajudá-lo. Fiquei em pé e estendi a mão para pegar as taças de vinho vazias.
Ele colocou uma mão quente no meu braço, detendo-me. Espere por mim na sala de estar. Seu tom não deixou espaço para discussão. Eu não queria ser uma daquelas mulheres que seguem todos os comandos de um homem, e ainda assim me via fazendo exatamente o que ele ordenara. Mais uma vez, o pensamento de que ele era meu chefe me tranquilizou durante todos os 5 segundos, e em seguida as dúvidas começaram a rastejar de volta para minha cabeça. Jet tinha entrado na minha vida havia alguns dias, e eu quase não me reconhecia mais. Não era mais aquela mulher responsável que uma vez jurou que nunca mais iria deixar um cara obter vantagem sobre ela, no corpo, na mente ou de outra forma. No entanto, lá estava eu, desejando que Jet assumisse o controle, esperando que ele decidisse qual caminho eu deveria percorrer. Eu me repreendi por ser assim tão fraca, mas não conseguia evitar agir assim. Alguma coisa havia mudado dentro de mim. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que Jet era diferente e que ele não me magoaria como fizeram os outros. Seus passos ecoaram no piso de mármore. Um momento depois, ele apareceu na soleira da porta, segurando em uma das mãos uma taça de cristal enorme, com o que parecia ser um sundae de morango coberto com calda de chocolate e 2 colheres de sobremesa na outra. Esses doces de morango são os meus favoritos. Como adivinhou? Meus pensamentos sombrios foram esquecidos instantaneamente. Abri espaço no sofá e vi quando ele se atirou ao meu lado. A calda de chocolate se desviando do couro branco por 1 centímetro. Epa, cuidado, o chocolate está derretendo. Apontei para o riacho marrom e fino que escorria pelo lado da taça. Jet ergueu o cristal para o alto. Lamba. Sério? Eu quase engasguei com minha respiração. O quê? Eu disse para você lamber. Os olhos de Jet perfuraram os meus com tanta intensidade que fizeram minhas entranhas encolherem. Inclinei-me para frente e, virando a cabeça para o lado, toquei a minha boca contra a louça fria, saboreando a gota doce de chocolate que caiu em minha boca. O olhar dele permaneceu colado em mim, seus olhos verdes nublados pelo desejo. Eu me voltei e mordi meu lábio com força, antecipando sua reação. Ele mergulhou uma colher de sobremesa no chantilly, com cobertura de chocolate e entregou-a para mim. Desta vez, eu não precisava de seu comando para me dizer o que fazer. Chupei a colher e dei um gemido. Em parte, porque esse sundae era de fato o melhor que eu já tinha provado na vida, e em parte porque eu sabia instintivamente que Jet iria gostar. Ele colocou a taça de sobremesa na mesa e estendeu a mão para esfregar o polegar sobre meus lábios, queimando-os com seu toque. Você tem uma boquinha talentosa. Quer ir para a cama, linda? Eu estremeci ao perceber a necessidade na voz de Jet. Nenhum homem jamais havia feito essa palavra linda parecer tão sexy. A maneira como ele a pronunciou fez-me sentir especial e desejada. Assentindo lentamente, sentei-me e subi em cima dele. Seus lábios encontraram minha orelha, sua língua passando por cima de meu pescoço, enquanto suas mãos exploravam meus seios. Eu gosto de fazer você gozar. É meu novo hobby favorito. Sussurrou em meu ouvido, levantando-me com um movimento rápido e levando-me até seu quarto. Sentada em sua cama, só agora notara o espelho no teto, refletindo cada um dos nossos movimentos, enquanto ele tirava a calça jeans e a camiseta, revelando um corpo elegante, com a pele lisa e músculos fortes. Meus dedos coçaram para tocar seus músculos lisos e a trilha escura de cabelo que se estendia desde o abdômen até a cintura da sua cueca. Ele levou-se sobre mim,
como nenhum outro homem tinha feito antes, e isso me excitou e me fez ver que eu poderia forçá-lo a se render. Jet sentou-se, puxando-me para seu colo. Deixe-me livrar disso. Atrapalhei-me com o zíper lateral de minha saia, mas ele empurrou minhas mãos, um sorriso malicioso estampado nos lábios. Eu vou fazer isso, vai ser meu prazer. Ele me deitou de costas e tirou minha blusa e minha saia. Seus olhos não deixavam meu corpo, enquanto suas mãos o acariciavam em movimentos longos e delicados. Essa é a minha surpresa, sussurrei. Por favor, deixe que seja. Talvez. Seu sorriso preguiçoso me mostrou quanto a minha pergunta o havia deixado satisfeito. Você tem certeza disso? Porque não há como sair depois que começarmos. Eu tinha? Diabos, é claro que sim. Eu queria esse homem. Ele ainda estava olhando para mim, esperando por uma resposta. Eu assenti com a cabeça. Vem cá, linda. Jet sussurrou um momento antes de nossas bocas se conectarem em um beijo faminto que causou arrepios de prazer. Seu corpo era indescritível, doce e rico como vinho, gotejando sua inebriante paixão sobre mim. E ele não tinha medo de mostrar isso. De alguma forma, isso me excitou mais do que suas mãos experientes massageando cada ponto sensível de meu corpo. Sua língua mergulhou fundo na minha boca, retorcendo e chupando, enquanto seus quadris se esfregavam contra os meus. Uma sensação de calor percorreu meu abdômen. Meus músculos começaram a se apertar naquela forma eletrizante que aponta o quanto eu queria esse homem. Meu corpo tremia em seus braços e meus seios ficaram tensos para serem libertados de seu confinamento. Como que sentindo a minha súbita urgência, Jet passou os braços por mim para desabotoar meu sutiã, liberando meus seios em suas mãos. Sufocando um gemido, joguei a cabeça para trás. Meu corpo enrijecendo sob a pressão de seus lábios quentes em meu mamilo. Você é tão deliciosa que eu poderia fazer isso para sempre. Ele começou a chupar e apertar sua língua em medidas iguais, enviando ondas de fogo para minha espinha, mais e mais, até que eu perdi todo o resto do raciocínio. Jet, deite-me sobre o travesseiro. Jet, deitei-me sobre o travesseiro e meus quadris subiram, esfregando-se contra a virilha dele. Ele estava duro sob a cueca. Eu podia sentir seu generoso comprometimento sobre meu abdômen. Minhas mãos deslizavam para dentro do cós de sua cueca e a puxaram para baixo, revelando o que eu queria ver desde a manhã em que acordara com ele em minha cama. Meu olhar se arrastou para baixo, passando pelos músculos de seu peito, passando por seu abdômen, até seu sexo. Meus sentidos se perderam e minha boca ficou seca. Ele já estava duro para mim, e a ponta toda molhada. Olhei seus olhos verde-musgo, agora ensombreados com antecipação. Ele colocou seu peso entre minhas coxas, ansiosas, e me penetrou em um impulso. Minha carne macia apertando-se em volta daquele pau espesso. Deixei escapar um gemido profundo e agarrei seus ombros, apertando meus quadris contra os dele e pedindo por mais. Por um instante, o prazer me consumiu e eu deixei escapar um gemido profundo, me perguntando se o único impulso dele seria o suficiente para me fazer gozar. Como se ouvisse meus pensamentos, os lábios de Jet se ergueram e ele parou de se mover. Eu tremia contra seu peito, fragilizada pelo esforço para me segurar. Jet. Meus olhos famintos encontraram os dele de novo quando gritei seu nome.
meu grito ardendo em meus lábios, um grito não libertado. Você vai ter de me dizer o que deseja, sussurrou ele, seus olhos brilhando, me desafiando. Só dois poderiam jogar esse jogo. Eu balancei a cabeça lentamente. Não? Ele sorriu. Como quiser, senhorita Stewart. Colocando as mãos em concha nas minhas nádegas, ele forçou seu pau mais profundamente dentro de mim, preenchendo cada polegada. Eu joguei minha cabeça para trás com um grito. Um tremor suave balançou meu corpo, sinalizando minha necessidade de libertação. Mas caramba, não ia implorar. Na verdade, eu ia fazê-lo pagar por sua imprudência e fazê-lo me implorar. Você vai ter de fazer melhor que isso, sussurrei, com os dentes cerrados. Seus olhos escureceram com a necessidade, assumindo o meu desafio. Devagar, ele puxou para trás e depois afundou dentro de mim, girando sua pelvis no processo e assim esfregando meu clitóris. Uma chicotada de paixão percorreu minha espinha como fogo e explodiu em outro grito estrangulado. Eu estava tão perto e tão longe. Algo sobre o seu sorriso maroto me disse que ele podia continuar com isso o dia todo. Ele podia ter toda a força de vontade do mundo, mas eu não tinha. Eu me contorci debaixo dele, para melhor acomodá-lo dentro de mim. O movimento enviou-me outro choque de prazer, me fazendo estremecer por causa daquela pura tortura. Ah, pelo amor de Deus, vá até o fim. Sussurrei, incapaz de conter a necessidade na minha voz. Ele riu. Você se esqueceu de dizer, por favor. Seu olhar mergulhou em mim com tal intensidade que eu o senti inteiro em mim. Suas mãos alcançaram minha bunda, fecharam-se em concha e depois ele começou a se mover muito e rápido. Eu senti orgasmos ondulando através de nós dois. Um momento depois, a umidade quente se derramou dentro de mim e seu gemido, satisfeito, ecoou dentro de meu próprio grito. O quarto parecia girar, enquanto uma onda de êxtase após outra tomava conta de mim. Finalmente, Jet nos rolou para o lado e passou um braço em volta de mim, puxando-me para mais perto. Ainda respirando com dificuldade, eu me aconcheguei contra seu peito, maravilhada com a pele, como a pele dele parecia delicada sob as palmas da minha mão. Eu toquei a rugosidade de sua barba, e a delicadeza e esfreguei meus dedos contra ela, do jeito que vinha sonhando fazer desde que conhecera esse homem. Tire amanhã de folga, disse Jet. Por quê? Fiquei apoiada no cotovelo para vê-lo, saboreando os restos de 2 orgasmos em um dia. A perspectiva de ficar um pouco mais em seus braços me encantou. Enquanto ele colocava um beijo suave na minha testa, tentei vir com uma fala espirituosa, algo que pudesse fazer esse homem sorrir e, quem sabe ainda, criar uma pequena brecha naquela enorme autoconfiança dele. Mas, como de costume, em sua presença, a minha mente permanecia surpreendentemente em branco. Porque eu tenho outros planos para nós. Agora, durma. Um sorriso travesso se abriu em seu belo rosto. Você vai precisar de toda a energia que puder reunir.